Segundo bloco do Visão Técnica está no ar nesta sexta-feira, 17 de abril de 2015, hoje com Wagner Caetano, ele que é sócio-diretor da Cartezinha e da Top Traders. Primeiro bloco, o Wagner já derrubou a tese do Leandro Martins de 62 mil pontos. Não sei se é porque o Leandro é palmeirense e você é corintiano, está querendo ir contra ele, ou não, mas você obviamente já mostrou seus fundamentos, são bem claros até. E agora a gente vai fazer uma análise de dólar, que você quer dar uma olhada no dólar antes. Depois a gente vê os papéis que vocês pediram através da hashtag Visão Técnica no Facebook. Bom, Wagner, o dólar essa semana chegou quase R$3, né? Deu uma respirada nessa sexta, mas fechou em queda ainda, né? Hoje ele fechou em o dólar futuro. Alta hoje e a queda na semana. Né? Queda na semana. Então ele tem feito aqui os movimentos de fundos e topos descendentes, é uma tendência de baixa. Ontem e hoje, por aversão ao risco com a Grécia, ele acabou subindo no mundo inteiro e aqui no Brasil também. O gráfico diário, ele mostra um gap aberto, que eu alertei já algumas semanas atrás, que a gente teria um movimento de descida, justamente porque tinha sido uma alta muito forte, é normal um movimento corretivo. Você abriu aquele trade, a gente soltou aqui, né, Wagner? Você abriu quando aquele trade mesmo? Só para o pessoal que não viu? Foi aqui próximo de 3.300, que é o famoso 3,30 aí para o pessoal, mas a gente trabalha com a casa decimal diferente para o contrato, então foi aí na região de 3.300 pontos. Né? E aí ele desenvolveu uma baixa interessante, aproximadamente 10%. Ainda está com o trade aberto? Não, a gente já realizou lucro. Entendi. Quando se aproximou aqui dos R$3, nós optamos por realizar. Que até na semana passada eu falei isso, né? Que eu elogiei o seu trade, eu falei, mas será que o Wagner vai segurar? Porque o objetivo final era abaixo de 3, né? O objetivo final eu segurei porque ele repicou e segurou na média móvel exponencial de 21 períodos, que é uma barreira. Aí a gente teve esse ponto, ele foi sentido como resistência e ele perdeu 3.123, que é um ponto importante. Então, nós mantivemos a venda, mas como o cenário externo começou a dar sinais de aversão, o dólar sobe e é normal o movimento de repique. Tem potencial para chegar aqui no 2,98, no 2,984, que é onde tem o gap. Mas olhando aqui pelo gráfico intraday de 60 minutos, a leitura ela é mais clara. Nós temos aqui uma reta que é uma linha de tendência de baixa, que vem guiando aqui o dólar futuro, que é o WDOK15, que vence agora no final de abril. Se houver rompimento dessa linha de tendência de baixa, vai ter também um pivô, fundo, topo, fundo, e ele pode dar um repique maior e fazer um movimento de alta de curto prazo. Mas se ele se mantiver abaixo da LTB, ele continua um movimento de queda e desce para fechar o gap. Então essa linha de tendência aqui é decisiva para o dólar na próxima semana. Então ele pode virar para alta novamente, rompendo essa linha de tendência de baixa, mas ainda tem força para buscar aquele 298. Tem, a tendência ainda, tanto no diário quanto no intraday, ainda é de baixa. Desculpa, pode terminar. Perfeito. E se houver o rompimento da linha de tendência que eu indiquei aqui desse topo, que foi a máxima de hoje, inclusive, ele faz um pivô e aí faz um movimento até 3.150, até alguma coisa além. Legal. Só para finalizar o dólar, para não se estender muito, partir para as ações, qual a sensação do trader quando acerta assim contra todo mundo? Porque os fundamentos falavam que o dólar ia subir, os gráficos falavam que ia subir, você abriu esse trade meio contra a tendência do mundo inteiro e acertou. Qual a sensação para o trader que acerta uma dessa? Olha, eu particularmente, eu não tenho assim a vaidade de muitas vezes de acertar e de depois aparecer assim como um caso isolado. Foi mais ou menos aquele caso do topo de setembro do ano passado também, que eu tinha uma visão contrária. Eu sempre faço análise para contribuir principalmente com a pessoa física, que é carente de informações e acaba meio que às vezes se iludindo com movimentos que parecem muito óbvios, mas nem sempre são, né? Então a sensação, em resumo, de dever cumprido. Legal. Acima de tudo, humilde, Wagner. Por isso que a gente gosta de você. Bom, vamos partir para a análise das ações. Pegar aqui o primeiro pedido do Alex Bruno. Pediu Petro 4. Ok. Petro 4. Essa aí, acho que muita gente não esperava. Quase R$14 essa semana, né? Chegou no... superou os 13 e fechou quase acima de 13, né, Wagner? A Petrobras é uma das poucas ações que continuam na minha carteira. Eu tenho 3 ações que são Souza Cruz, Suzano, a SUSB 5 e a Petrobras, a Petro Lembrando 4. Que Souza Cruz tá lá também porque dificilmente vai cair, né? Souza Cruz a gente comprou muito baixo em dezembro, quando teve aquele indício do fechamento de capital, eu realizei 70%, mantive os 30%. Para quem não sabe, a Souza Cruz recebeu uma OPA e deve fechar capital, então o preço ela praticamente perde a volatilidade, já que está o preço fixado. Fica estacionada, e Suzano também
movimento muito bom de alta, e a Petrobras. A Petro, eu já realizei lucro parcial, eu entendo o seguinte aqui, na semana que vem vai ter uma operação binária. Que operação binária? Se o balanço for apreciado pelo mercado na quarta, ela explode e busca aqui os 15,26. Se o balanço não for bem visto, ela derrete. Então, operação binária é quando você tem uma oscilação muito grande para um dos lados. Vamos ter uma nova eleição com a Petrobras. Para quem não lembra, né? Nas eleições, se a Dilma ganha, ela vai despencar. Se o Aécio ganha, ela vai disparar. Exatamente. Então, um primeiro sinal de alerta, se ela rompe aqui a máxima da semana a 13,38, ela busca os 15,26. Por outro lado, se ela perder a região de 12,80, que foi esse topo que gerou esse movimento de baixa aqui em dezembro, ela em fechamento ela já começa a dar um sinal de alerta que ela vai para baixo. E nos últimos 3 pregões, a mínima foi na região de 12,50. Então, a luz amarela, ela acende na perda de 12,80, isso em fechamento. Sim. Se perder 12,50, que é a luz laranja, e se ela perder esse ponto aqui no semanal, você olha pelo gráfico semanal, que é bem claro, é um divisor de águas, foi o início aqui do rally eleitoral do ano passado. Ela perdeu 11,81, ela entra em tendência de baixa de novo. Então essa é a leitura. Legal. Bom, vamos partir agora para outra ação muito querida pelos investidores, né? Nossa Vale 5, pedido do Pedro Henrique. Obrigado aí pelo pedido, Pedro. A Vale não acompanhou a Petrobras nas últimas semanas, tentou se recuperar essa semana, mas ainda está fraca a Vale, né, Wagner? A Vale, essa semana, o minério de ferro subiu mais de 7% na China e mesmo assim ela não acompanhou. Então, a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa também, ela tocou na linha e sentiu. E esse suporte 15,35 ela fechou abaixo, era um ponto importante que ela não se sustentou acima. E hoje ela fechou abaixo dos R$15, que é o fundo aqui de dezembro. Então, fechando abaixo de 15, ela tem um pequeno triângulo aqui, mas ela perdendo a mínima de hoje, que foi 14,86, ela volta para 14,45 ou até para os 14,22 aqui. Perdeu 14,22, ela afunda. Ou seja, mais venda para Vale se perder. A tendência de baixa, está abaixo das médias. Você vê uma pressão vendedora muito forte no book de ofertas quando ela sobe. É incrível que... termina a análise. Mesmo com o minério subindo mais de 7%, 7,2% na China, que é um minério com alto teor de concentração, 62%, ela não reagiu, então teria que ter um driver assim inesperado, alguma surpresa para que ela rompa essa linha de tendência aqui e desenvolva uma alta relevante, que não é o caso, pelo menos nesse primeiro momento. A Vale, na análise gráfica, a gente aprende a analisar o mercado inteiro, né, e sempre busca a melhor oportunidade. Sim. Olhando para o passado é muito fácil fazer projeções, estava muito claro, mas a Vale é uma ação que quem operou só a Vale na venda, aproveitando os pontos de venda que ela deixou tão claro, né? Teve uma compra que a gente deu errada, mas todas as vendas que a gente deu de agosto para quando a visão técnica voltou, se eu repito todo visão técnica, eu torço um dia para que a Vale calhe a minha boca nesse sentido e comece a subir, que vai ser bom para o mercado, bom para todo mundo. Exatamente. Mas ela abriu trades muito claros de venda, né, Wagner? Sem dúvida. Bom, vamos aqui para outro pedido. Rafael Ferreira pediu 2 ações que a gente vai analisar, porque são as duas mais importantes do índice. Itaú e Bradesco. Também não tiveram uma semana de brilhar os olhos, né, Wagner? O setor bancário voltou àquela história do julgamento dos planos econômicos e quando tem aversão ao risco fora, é um setor que ele sente também. Então, Itube 4, ela rompeu aqui um padrão, que é um padrão de triângulo, rompeu, sinalizou queda e ela está trabalhando na linha superior do triângulo. Então, se ela penetrar esse patamar aqui, teria sido um rompimento falso, daí ela volta a cair para a base do triângulo. Ela ficou meio que de lado, hoje caiu 1,41. Se ela penetra esse triângulo e perde a média móvel de 21, ela volta para a base do triângulo. Aqui vai ser um movimento corretivo acentuado. Então, para quem está comprado, stop em 36,21. Perdeu 36,21, 36,20, ela leva a média de 21 períodos junto e ela tem um espaço bom até para trabalhar na venda. Então, pelo desenho do gráfico, ela deve penetrar a figura, perder a média e entrar no processo corretivo. Antes de analisar o Bradesco, vamos dar uma olhadinha rápida na Itaúsa, pedido do Alan Costa. A holding do Itaú, né? O Leandro, na semana passada, até ele falou que estava mais propenso a comprar Bradesco e se fosse comprar Itaú ou Itaúsa, ele preferia
a holding Itaúsa. Entre Itaú e Itaúsa, eu prefiro a holding também, um papel mais barato, mais acessível para o investidor, pessoa física, o pequeno e médio investidor. O movimento é parecido, rompeu também aqui um triângulo, né? Você tem uma linha de tendência de alta e uma tendência de baixa, ela rompeu e está um pouco acima aqui do ponto de rompimento. Então é a mesma coisa, o ponto para ela aqui só muda o ponto que seria 10,31. Perdeu 10,31, ela entra num processo corretivo, podendo bater aqui nos 9,59 ou até um pouco abaixo. Né? Tem sinal de topo bem claro o setor bancário, assim como outros setores. Né? Então ela deve passar por um processo corretivo de queda na semana que vem. Não sei se você é muito familiarizado no mercado de aluguel de ações. No caso da compra, Itaúsa era mais legal que Itaú. No caso de venda, Itaúsa também acaba sendo mais legal ou a liquidez no mercado de aluguel pode atrapalhar? Isso depende muito da liquidez, porque o aluguel é quando o doador, quem tem a ação, disponibiliza para aluguel. Eu não sei como é que é lá no BTC. Como a liquidez de Itube é maior, é mais fácil você alugar Itube e vender. Então na venda talvez Itaú seja mais legal que Itaúsa. Que é proporcional à liquidez, né? Legal, bom adendo. Pegar mais um pedido aqui. Cadê o pedido? Veio o Alan. Eu anoto aqui, depois eu perco, Wagner. Tem tanto pedido aqui. Já analisamos. Aqui o Eduardo Godoy pediu Banco do Brasil, BBAS3. BBAS3. Saiu o gráfico do Ibovespa, deixa eu abrir de novo aqui. Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, ela vem fazendo aqui topos e fundos ascendentes, mas ela parece que sentiu aqui a região de 25,70, 25,84. Hoje foi um pregão que ela fechou bem abaixo da mínima de ontem e ela deve vir aqui para R$ 24,00 testar a média, depois deve perder 23,39 aqui e voltar para essa base, que seria 21,61. Então também é venda? Também é venda. Ela tem um topo duplo nessa região aqui. O eixo do topo duplo é 23,32 e o objetivo 21,61. Então ela deve passar por um processo de correção também, assim como o setor bancário como um todo. Legal. Vamos acelerar nas análises aí que tem muito pedido. Pegar aqui o pedido do Marcelo Shimoda. Parabéns pelo programa, não perco nenhum. Semana passada não falaram de siderurgia. Poderia comentar algo hoje? Claro, Marcelo, obrigado aí pelo elogio. E vamos pegar a Uzi 5? A Uzi Minas vem dando muita dor de cabeça, né, no mercado com a ação ordinária também, né? Mas na análise técnica a gente sempre prioriza que tem mais liquidez, né, Wagner? Ela está numa reorganização societária, né? Inclusive a CSN participa desse processo, então as duas acabam ficando bem voláteis. A Uzi Minas, ela cumpriu o objetivo de movimento de alta, que era bater aqui em 5,63. E hoje ela sinalizou queda. A análise dela é bem simples. Ela tem aqui a região de 5,16, que foi esse ponto que gerou uma queda acentuada no começo do ano, em janeiro. Se ela fechar abaixo de 5,16, vale abrir uma operação de venda com objetivo em 4,53, que foi esse fundo aqui. Agora, se ela romper o 5,63, até o 5,68, ela só tem parado em 6,41. Mas sendo objetivo, tem um sinal de topo confirmado, porque o fechamento de hoje foi abaixo do 5,27, que é o ponto que confirmava a topo. Então a tendência é que ela perca 5,16 e venha aqui mesmo para os 4,53. Esse é um movimento muito provável para ela. Os dois pontos que você destacou aí são bem distantes, né? Então ela pode abrir um trade bem legal, até em valores percentuais, né? Exatamente, ela está com uma utilidade histórica elevada porque os market movers dela no momento, eles são market movers que imprimem volatilidade. Uma reorganização pode... Ou vai entrar muito forte ou vai sair muito forte, não vai aos poucos. Né? E ela tem um sinalzinho aqui também que é um gap aberto a 4,93. Então esse gap ele acaba funcionando como um imã, então me leva aqui que ela entre num processo de baixa, que ela abre uma venda interessante. Legal. Pedido aqui do Lucas Teles. O Lucas Teles fez um pedido e fez um comentário aqui, ó. Parabéns pelo programa. Só tem fera. O Verdão não ganhou de 4-0 como preveu o Leandro, mas domingo vai ser 4-0 pro Verdão. Ó. O Wagner já falou que vai ser 1-0. O Wagner tem acertado muitas análises, né? Espero que nessa daí ele perca. 1-0 Corinthians. E ele pediu a ação da Cielo 3. Quem vai fazer o gol do Corinthians, já que tá tão confiante? Vamos ver. Eu acho que o gol do Corinthians ou vai ser o Felipe, zagueiro, ou o Emerson. Emerson Sheik? Um dos dois vai fazer o gol. Vou cobrar depois, hein, Wagner? Pode cobrar.
Então vamos ver o gráfico da Cielo. Cielo é uma das ações menos voláteis e mais tranquilas para operar. Esse tipo de papel, eu acho que é o caso de Suzano também, por exemplo, Raia Drogasil. O que o investidor faz? A tendência é claramente de alta, primária, secundária e terciária, longo, médio e curto prazo. Como é que você opera um papel desse? Se ela rompe a máxima e fecha acima da máxima, 41,60, você entra comprando ou no próprio leilão de fechamento ou no aftermarket. Como é que você sai de um papel desse para pegar o papel a preços mais atraentes? Você marca o penúltimo topo, que no caso aqui é a região de 39,30. Se perder 39,30 em fechamento, você coloca o lucro no bolso e espera uma correção que geralmente é até o último fundo, aqui R$ 37,00, 37,09, ou um topo importante aqui, 36,55. Então, perdeu essa região de 39,30, ela perde a média de 21 também, vale a pena você colocar o lucro no bolso e esperar o fim da correção, ou no rompimento da máxima do movimento em fechamento. Mas é um papel claramente tendência de alta em todos os tempos gráficos. Legal essa estratégia com ação na máxima histórica. É uma estratégia interessante. Ou você opera rompimento, ou você, se está comprado, estopa na perda do último topo e depois compra após o fim do processo corretivo. Legal, muito boa. Vamos mais um pedido aqui. Cadê o pedido? Depois o Lucas Vinhaô. Alex Bruno. Aqui, Thiago Adelino, meu xará, pedindo ação da Braskem. O mesmo pedido também do Pedro Henrique, que é o que tinha pedido a Vale. Braskem tem ganhado bastante noticiário também, agora com possível venda de ativos da Petrobras, né? Exato. O Braskem é uma ação que ela veio de um movimento de baixa muito forte. Era uma das piores ações no começo do ano. E agora ele estacionou, né? Então, eu vou tirar aqui esses pontos para ficar um gráfico mais claro. Ela estacionou, ela está num movimento parecido com o Petrobras, um movimento anterior da Petro, que é um movimento lateral. Então a ação ficou lateral, deu mais uma pernada para baixo e agora ela está fazendo topos e fundos ascendentes. É um papel que ele não me inspira muito confiança, porque a tendência maior aqui é de baixa. Então tem um gap aqui para fechar, que é 12,93. Então se ela romper esse ponto aqui, 12,46, ela fecha o gap. Mas talvez ela feche o gap e eu não vejo muita força para ela voltar a subir. Eu só entraria numa compra aqui no rompimento de 12,46 para entregar no gap, que seria 12,93, e aí eu dobraria a mão se ela fechar acima de 13,63, que ela tem como fazer todo esse processo de recuperação e voltar para os 19, mas é mais provável que ela caia, venha testar aqui os 10,36 como suporte, depois um ponto decisivo em 9,56. Então, assim, a tendência de curtíssimo é para cima, mas eu compraria só nesse rompimento e dobraria a mão nesse outro aqui. Os pontos seriam, novamente, 12,46 e depois os 13,63. Legal. Bom, para fechar, você deu muito call de venda. Então, eu vou pedir para você escolher um deles. Se você falou Fibra e Raia Drogasil, se quiser pegar um deles. Também tem o pedido de JBS e Pecar. Quais dessas que você daria uma compra? Olha, hoje a minha visão, como eu comentei, a gente tem a compra na Petrobras, Souza Cruz e Suzano, mas eu acho que a gente deve realizar lucro em breve. Então, no momento, eu estou procurando realmente fazer caixa no índice futuro e no dólar para poder comprar as ações com desconto depois da correção. Então, eu não vejo assim uma compra clara assim exatamente num papel nesse momento. Eu imagino mais um processo de correção. Nessas quatro também não... A JBS, analisando rapidamente, eu só compraria no rompimento 16,65 ou após uma correção forte, talvez aqui a 12,50, eu acho que ficaria interessante. A Fibra é mais ou menos uma análise parecida com Suzano, eu tenho ali o ponto para entrar também. Então, no caso da Fibra aqui, eu compraria no rompimento dessa região aqui, que seria R$ 46,00 em fechamento. Aí tem que fechar com volume interessante também para não pegar um rompimento falso. E Pão de Açúcar. Pão de Açúcar está no movimento de desenhar topos próximos aqui, dá a impressão de ser um ombro, cabeça a ombro. Se ela perder essa região aqui de R$ 88,00, ela desaba, ela vem aqui primeiro para talvez 71, 72 ou até para a região de 55. Mas como que eu trabalharia com Pão de Açúcar? Ela tem claramente aqui uma linha de tendência. Então, se ela fechar acima dessa linha,
ela dá um setup aqui de compra. Né, a gente teve aqui um fechamento, só que hoje é um candle de... na verdade, ela fechou em alta, mas ela caiu praticamente de ponta a ponta, fechou mais perto da mínima. Então, agora se ela rompe aqui o 102,80, aí ela pode esticar até 109,30 e vir aqui para 115,30. Mas como o mercado, eu imagino uma correção, eu acredito mais provável que ela venha testar essa região de R$90 aqui como suporte. Então, eu não vejo nesse momento uma compra clara nesses papéis, somente mesmo se tiver rompimento da máxima desses movimentos anteriores. Vai na linha do seu call para a bolsa em geral. Né? Compra boa vai ser depois da correção, aí vai ter muito ativo barato a preços atraentes. Essa é a minha estratégia, fazer caixa no índice no dólar para comprar papel barato depois com o próprio dinheiro oriundo do mercado. Legal. Bom, Wagner, sempre uma aula você aqui, gostaria de agradecer sua participação. Sorte na bolsa, azar no futebol. Semana que vem veremos. Bom, e você aproveite as análises, tenha uma boa semana com um bom feriado, mas não esqueça que tem bolsa segunda-feira. Bons trades para vocês e até sexta-feira que vem.